Há milhões de anos éramos animais comuns e, comparados com outros, éramos fraquinhos. Se aparecesse um leão, tínhamos de fugir o mais depressa possível. Até para comermos, tínhamos que esperar que os animais mais ferozes se alimentassem e só depois, com muito cuidado, nos aproximávamos para comer os restos. Muitas vezes só sobravam os ossinhos. Mas um dia, um humano partiu um osso com uma pedra e descobriu que por dentro havia uma parte comestível, a medula. Mesmo assim, comer carne crua fazia com que os humanos gastassem muita energia a mastigar. O tempo que essa carne levava a ser mastigada e o estômago a digeri-la era demasiado. Até que, quando descobriram o útil que era o fogo e o conseguiram produzir, a sua vida mudou e muito. A alimentação era mais fácil, rápida e saborosa, e ficavam muito mais seguros dos animais que tinham muito medo do fogo. Agora tinham mais tempo e energia para se dedicarem a outras coisas. Estes primeiros humanos também tiveram que passar por climas muito rigorosos. Mas evoluíram e começaram a organizar-se. Tiveram a sorte também de o tempo começar a melhorar. Com o tempo mais quente, surgiram animais mais pequenos, excelentes para serem caçados, como os javalis e os veados. E começaram a desenvolver-se novas plantas, como o trigo e o centeio. O homem percebeu que se colocasse uma sementinha na terra e a cuidasse, ela crescia. E se cuidasse dos seus animais, como cabras ou ovelhas, estas se reproduziam e davam origem a mais cabras e mais ovelhas. Descobriram então a agricultura, o cultivo da terra e a pastorícia, a domesticação e o cuidado dos animais. As comunidades recoletoras foram tornando-se assim comunidades agropastoris. Este grupo de humanos tinha agora uma economia produtora, porque produziam o que necessitavam para viver. Ora, plantar e cuidar de plantas, a agricultura, e domesticar e cuidar de animais, a pastorícia, exige passar mais tempo num sítio. Assim, fixaram-se numa região, tornando-se sedentários. A sedentarização é o processo em que uma comunidade se fixa numa região e constrói uma aldeia, normalmente perto de um curso de água. Ao produzirem mais alimentos, surge a necessidade de os preservar. Desenvolve-se a cerâmica e a cestaria. Com a cerâmica, produziram vasos e com a cestaria, cestos usados para o transporte e o armazenamento do trigo, da cevada e outros comestíveis. A madeira e a pedra continuaram a ser os materiais para fabricarem os instrumentos necessários, como as enxadas, foices e martelos. Iniciaram a moagem dos cereais e assim obtinham a farinha com a qual se fazia o pão. Outra nova prática foi a tecelagem. A roupa deles começou a ser bem mais leve. Com todas estas novidades, surgiram crenças religiosas que estavam relacionadas com a natureza, porque dependiam muito da natureza para a sua agricultura. E surgiu também o culto aos mortos. Assim aparece a arte megalítica. Mega é grande e litos significa pedra. Então era megalítica porque a pedra era o seu principal elemento, principalmente pedras grandes. Com a construção de antas, as comunidades prestavam homenagem aos mortos. As sepulturas eram coletivas e dentro destas antas eram enterradas as pessoas mais importantes. Junto a elas iam os seus objetos pessoais. Eram usadas grandes pedras que depois eram cobertas por terra, formando uma colina que era chamada de Mamoa. Eram estes monumentos as antas, ou dolmens.
O culto à natureza era feito através dos menires. Quando estes eram colocados alinhados, era chamado de alinhamento. E ainda poderiam ser colocados em círculo. Eram os cromlechs. O culto à natureza era feito porque o ser humano dependia muito dela para obter boas colheitas. A fertilidade, tanto dos homens como dos animais, também era muito importante, por isso havia que respeitar e adorar a natureza, o sol e a chuva. Espero que tenhas gostado de saber mais sobre o teu passado e, sobretudo, não te esqueças, diverte-te a aprender. Subscreva, dê um gosto e partilhe. Assim está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir.